Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM aqui em São Paulo, ou através aí das ondas da internet no YouTube e também aqui no canal Conhecimentos da Humanidade. Se você curte o nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, se inscreve também lá no canal da Rádio Vibe Mundial. Esse programa aqui, ele tem como objetivo trazer conceitos filosóficos muitas vezes bem complexos, palavras muito diferentes, como a que a gente usou no último programa, ataraxia, metanoia, palavras gregas aí muitas vezes difíceis, mas esse programa tem a missão de traduzir isso de uma maneira que seja prática para os dias de hoje, descomplicada, para que a gente possa se valer de todo esse pensamento que foi construído por sábios ao longo dos anos, que muitas vezes a gente pratica isso, mas a gente nem se dá conta que é um hábito que a gente tem baseado em pensamentos e linhas filosóficas de um pessoal que pensou isso lá atrás. Eu venho falando de alguns conceitos como a felicidade, e hoje eu queria falar sobre um conceito que tem sido muito citado ultimamente e que é um conceito que vem também de uma ideia grega, vem de uma ideia que habita o nosso dia a dia, e é um conceito conhecido como prosperidade. Quero falar hoje sobre prosperidade, mas trazer essa prosperidade sob um viés filosófico. Porque, em geral, a gente acredita, de uma maneira mais rápida, assim, de que a prosperidade ela está relacionada a ganhos financeiros, ok? Vamos lá, vamos começar a investigar essa tal de prosperidade, porque eu quero dar algumas chaves hoje para que vocês entendam que essa prosperidade ela pode ser algo maior do que só pensar em dinheiro, por exemplo. Não que o dinheiro não seja necessário, mas vamos tentar pensar além disso. Vamos lá. Prosperidade vem de prosperitate, que significa, numa tradução direta, obter-se aquilo que se deseja. Ou seja, conseguir aquilo que eu quero. Essa energia, vamos dizer assim, de prosperidade, ela está num momento muito especial do ano. Se você acredita que a natureza ela é uma extensão do corpo humano, ou nós humanos somos uma extensão da natureza, nesse momento a gente está entrando na primavera. A primavera acabou de iniciar e é uma época em que os nossos ancestrais olhavam para a natureza e viam a natureza renascer. Tinha acabado aquele período de inverno, aquela coisa fria, em muitos lugares onde esses ancestrais viviam, a terra ficava coberta de neve, não tinha ali vida aparente, nem de flores, nem de animais, ficava ali aquele inverno, quase como se a morte estivesse habitando aqueles lugares, e aí, de repente vem a primavera. E o que acontece com a primavera? Vários animais que tinham se escondido durante o inverno para se manterem aquecidos saem de suas tocas, as flores começam a aparecer, os passarinhos estão cantando, ou seja, era um símbolo muito forte de um renascimento da natureza. E esse renascimento vai estar ligado com uma nova esperança. Porque se eu passei pelo pior momento do ano, que foi aquele inverno rigoroso, agora eu vou para a primavera, que é o momento em que a natureza renasceu, e isso vai me trazer agora esperança de novos tempos. Então era um momento para os nossos ancestrais que estava ligado à fertilidade, a renascimento, a plantar as primeiras sementes ali para depois ter as nossas colheitas. Não é à toa que símbolos de fertilidade como o ovo, o coelhinho, são associados a esse momento de nascimento da primavera. É claro que no hemisfério norte ele vai coincidir ali com a data da Páscoa, mas aqui no hemisfério sul a gente tem esse período começando em 21 de setembro, 22, 23, depende do ano, vai começar ali um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas por que eu estou falando de tudo isso?
Porque nesse momento da esperança, nesse momento que a primavera traz essa renovação, era um momento de fazer as suas escolhas. E era um momento de, a partir da sua escolha, tentar atrair aquilo que você queria. Então, a escolha, ela era dirigida pelos seus desejos. Eu escolho fazer isso, eu escolho fazer aquilo, porque eu desejo X, Y, Z. E aí, a ideia de prosperidade dos nossos ancestrais, que talvez esteja mais ligada mesmo com a ideia filosófica da prosperidade, não era só uma prosperidade financeira. Mesmo porque, talvez se a gente voltar muito para trás no tempo, eles não tinham nem noção do que era dinheiro, do que era uma prosperidade financeira. Mas para eles, terem fartura de uma boa caça, de bons alimentos, era prosperidade. Para eles, terem uma boa saúde, para que não ficassem doentes, não dessem trabalho para sua tribo, era prosperidade. Com o tempo, a humanidade vai se refinando mentalmente e emocionalmente. A gente vai percebendo mais as emoções, a gente vai nomeando essas emoções, nós vamos aumentando a nossa capacidade de desenvolver tecnologias, o que faz o nosso pensar cada vez mais se abrir a possibilidades. Então, com o tempo, a nossa prosperidade, ela deixa de ser apenas algo ligado a um ganho físico, a uma fartura, mas ela passa a ser um desejo de um grande amor, de que nossas ideias sejam colocadas em prática. Olha só, eu estou falando então que a nossa prosperidade, ela é algo que busca a fartura física, ela é algo que busca a saúde física, mas ela passa com o tempo a buscar outras coisas para atender outros desejos que nós temos. Emocionalmente falando, nós temos desejo de sermos amados. Nós temos desejo de encontrarmos um grande amor, de viver um grande amor, de encontrar uma pessoa que nos complemente. Temos desejos de ter filhos para que nós possamos expressar o amor paterno e materno. Nós temos muitos desejos emocionais e muitas vezes, inclusive, nós associamos esses desejos emocionais a desejos materiais. Se eu comprar tal apartamento, tal casa, tal carro, tal roupa, tal bolsa, eu vou conseguir emocionalmente me sentir melhor, vou atender uma carência que eu tenho. Além desse emocional que a gente deseja e que a gente quer ser próspero, ter um grande amor, a gente tem, como eu já disse, nossas ideias. Então olha só, estou falando do corpo físico, pegando dentro da filosofia grega, estou indo para o corpo emocional, o tal do elemento água nessa história toda, e aí de repente vem os pensamentos, que são o nosso mental, nossas ideias, nosso raciocínio, nossa lógica, e aí esses pensamentos, nós também queremos que eles sejam prósperos, porque eu quero ter boas ideias, e eu quero que as minhas ideias deem bons frutos. Eu quero que a ideia que eu dê no meu trabalho faça com que eu seja promovido. Eu quero que a ideia que eu dê para os meus amigos com relação a uma viagem seja uma ideia em que as pessoas gostem e quando a gente viajar, todo mundo se sinta muito bem com aquela ideia que eu dei. A gente quer ser aceito pelas nossas ideias também. Então a gente deseja que as nossas ideias tenham futuro. Isso também é prosperidade. Eu quero obter sucesso com as minhas ideias. E por fim, uma prosperidade que a gente fala pouco, mas ela também está presente, é a prosperidade do último elemento, do elemento espiritual. Nós fomos treinados, entre aspas, a acreditar que a nossa espiritualidade ela está condicionada exclusivamente a uma religião. E talvez com o tempo a gente vá percebendo que não. A nossa espiritualidade ela pode estar condicionada a várias crenças diferentes, a várias religiões ou a uma não religião. A nossa espiritualidade ela está muito mais ligada com quem nós somos de verdade. Ela, antes de tudo, é uma crença em nós mesmos. É um processo de se religar àquele que você tem dentro de você,
que é a sua grande essência, que é quem você se expressa como ser único. Depois que você está cheio, completo de si mesmo, é que você vai buscar se conectar com a natureza e com o que é externo. Porque senão, se você não reconhece o que é divino dentro de você, o que é espiritual dentro de você, como é que você vai reconhecer o que é divino e o que é espiritual fora? Se você não tem a referência. Então a espiritualidade, ela vai muito além só de uma crença numa religião, em um Deus ou não em um Deus. Ela tem a ver com a expressão da sua própria verdade. E todo mundo tem uma vontade de se expressar enquanto verdade. Todos nós nos sentimos às vezes incomodados quando nós estamos em um ambiente ou um lugar em que a gente não pode ser a gente de verdade. Isso incomoda a gente, porque no fundo a gente quer ser a gente de verdade. E essa verdade que a gente quer expressar é a nossa mais pura espiritualidade. Porque para você que tem uma crença num ser divino, imagina que ele te criou para se expressar exatamente como você é. Quanto mais você esconde quem você é, menos você está próximo desse divino ou dessa criação original que ele planejou para você. Pensa nisso, pensa o quanto isso é importante para que você consiga expressar uma espiritualidade próspera. De novo, a prosperidade é obter-se aquilo que se deseja. Se você deseja se expressar enquanto verdade, enquanto quem você é de verdade, você deseja isso e atinge isso, obtém isso, você se torna próspero. Então a gente falou um pouco sobre a prosperidade em todos esses aspectos. Agora eu quero aprofundar um pouco mais em como a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano de uma forma bem prática. E aí eu vou passar por esses 4 pontos, né, esses 4 elementos, esses 4 corpos, e depois eu vou pegar uma quinta essência para a gente amarrar tudo isso. Quando eu falo então de ter prosperidade dentro da minha espiritualidade, o primeiro passo para eu conseguir ser verdadeiro comigo mesmo é o autoconhecimento. É o processo de saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que... E assim, sem ego, tá, gente? Eu sou bravo porque eu sou mesmo, Gente, ninguém gosta de gente brava. Será que o seu eu é realmente um eu bravo? Ou simplesmente você desenvolveu uma irritação natural, uma braveza natural como uma defesa? Ou até como um reforço de personalidade. Porque de algum jeito as pessoas falam, nossa, como tal pessoa, cuidado com fulano, cuidado com ciclana, é muito bravo, é muito brava. E aí isso faz com que as pessoas não cheguem de qualquer jeito em você. E aí você usa isso a seu favor como reforço de uma personalidade. Mas será que isso é bom? Será que é o tipo de troca emocional que você quer? Pode até ser que essencialmente você seja mesmo. Não estou descartando isso. Mas em geral, os seres humanos são animais sociáveis. Nós gostamos de boas interações sociais. E a gente sabe que quando a gente entrega boas interações sociais, a gente também recebe boas interações sociais. Então, uma pessoa antipática, uma pessoa chata, uma pessoa reclama de tudo, uma pessoa brava, normalmente não é uma pessoa muito agradável para a gente estar perto. Então pensa bem quem é você. Se aquilo é seu, se não é, se é uma defesa. Pensa muito em como você quer expressar a sua verdade. De que forma? Porque isso vai te dar a primeira dica de como você se expressa enquanto espiritualidade, quanto uma prosperidade espiritual. Aquele que consegue ser ele mesmo na sua vida de maneira natural, isso é tão natural que a pessoa vibra isso para todas as outras que estão em volta. E ela acaba se tornando um farol de naturalidade, onde os outros, inclusive, vão enxergá-la como uma referência. Fala, nossa, fulano, ciclana, é tão tranquilo, tão calmo, tão autoconfiante, tão cheio de si no bom sentido, que caramba, eu queria muito ser assim, poder ser desse jeito. E isso é muito legal, gente, porque quando a gente expressa a nossa verdade, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que irrita uma ou outra pessoa. Quando você expressa isso com naturalidade, é como se num passe de mágica,
todo o seu ambiente à sua volta se harmonizasse. E você pudesse se expressar do seu jeito natural e não fica uma coisa forçada, não fica uma coisa arrogante, fica uma coisa extremamente natural. Esse ponto é difícil de chegar, mas é um ponto que com o tempo e o autoconhecimento você vai realmente se conhecendo e chega uma hora que você cansa de usar certas máscaras que não são suas. Você cansa de ser aquilo que você não é. Você cansa de usar essas barreiras ou essas proteções, essas defesas, porque você vê que na verdade é muito mais desgastante levantar esses escudos do que tirar esses escudos e ser você mesmo. Depois da prosperidade espiritual, vem essa prosperidade mental. Como é que eu coloco ela em prática? Trabalhe o seu mental para que ele não seja o seu inimigo. A sua mente é o seu maior aliado e o seu maior inimigo. Quanto mais você pensa a favor de si mesmo, não no sentido egoístico, mas no sentido egoísta, no sentido original da palavra, que é trazer mais as coisas para você, para sua ótica. Não é se tornar mesquinho, avarento, não é isso. O egoísta é aquele que traz as coisas para o próprio ego analisar. Então traz um pouco as coisas para você, traz as suas ideias para você, no sentido de saber que suas ideias, elas são o teu combustível. São elas que te movem, que te fazem acordar de manhã, executar as coisas que precisam ser executadas. Você já deve ter ouvido uma frase muito famosa na religião que é: não blasfeme contra Deus. Vamos analisar isso rapidinho para a gente entender. Blasfemar é xingar, é ir contra, cometer algum ato herético, ou seja, alguma coisa que vá contra a divindade. Mas se eu falei no começo desse programa, desse vídeo, que nós precisamos reconhecer o divino em nós para depois reconhecer fora, porque somos criações filosóficas desse divino, imagina que se você está blasfemando contra você mesmo, é a mesma coisa que blasfemar contra Deus. Então, policia teus pensamentos. Eu sei que nós somos humanos, nem sempre dá para policiar, tem vezes que a gente está bravo, está irritado, está triste, e isso é natural. E a gente precisa viver isso para reconhecer a felicidade, para reconhecer os outros aspectos da vida. Mas procura transmutar esse pensamento o mais rápido possível. Porque quando você constrói muito tempo um pensamento de um jeito, ele se torna um hábito. E quando ele se torna um hábito, mudar um hábito é muito mais difícil do que policiar um pensamento. Então, policia seus pensamentos. Se permite ter seus momentos de desgosto, mas volta rápido para um estado de equilíbrio mental. Volta rápido para pensamentos motivadores. Volta rápido para propostas de resoluções lógicas dos seus problemas. E não se afundar numa piscina de ideias ruins. Aquela expressão minhoca na cabeça, ela é muito boa para isso, porque essas minhocas parecem que ficam comendo a nossa lógica, o nosso pensamento e nos afastando das soluções. Depois vem a questão emocional, que está muito casada com a questão mental. O que é uma prosperidade, então, emocional? É realmente se colocar em boas emoções. É realmente fugir das tempestades emocionais. É realmente quando você está num momento de que uma emoção está querendo tomar conta de você e tirar a sua capacidade de tomar uma decisão lógica e racional, parar, se acalmar e pensar o porquê que aquela emoção está querendo tomar conta. Qual é o gatilho? Por que ela está vindo para cima de você? Para, conta até 10, respira. Porque se essa emoção e esse pensamento, lembra, o pensamento é nosso combustível, nossa emoção normalmente é a nossa bússola moral, é a que nos move a tomar essas decisões que foram pensadas, é o que nos faz muitas vezes tomar ótimos caminhos baseados na nossa intuição ou péssimos caminhos baseados nos nossos rompantes emocionais. Pense então que prosperidade emocional é estar se relacionando com emoções de qualidade.
Não só fora, com as outras pessoas, mas como é que você se relaciona com as suas próprias emoções? Que tipo de emoções você se permite sentir? E não só sentir, porque muitas vezes sentir não está controlado, mas qual é o tipo de emoção da qual você quer se alimentar? São emoções de derrota? São emoções de se colocar num papel de derrotismo, de vitimismo? É esse tipo de pessoa que você quer ser? É isso que você encara como uma prosperidade emocional? Ter bons pensamentos, ter boas emoções, ter qualidade de pensamentos e de emoções é muito importante para a prosperidade. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo, me ouvindo, se parar um pouco para pensar, vai falar assim, poxa, eu quero ter boas ideias, eu quero sentir coisas boas. E para isso, para sentir coisas boas, para ter boas ideias, você precisa ter isso para conseguir aquilo que você quer. Lembra? Prosperidade, obter-se aquilo que se deseja. Começa pela prosperidade de se desejar bons pensamentos e boas emoções. Por fim, a gente tem a prosperidade física, que normalmente é a que a gente foca mais. A gente quer ter mais dinheiro, a gente quer ter mais saúde e todas essas outras prosperidades que eu falei antes, elas são imediatamente influentes nessa prosperidade física. Se você quer aquilo que você deseja, se você quer obter aquilo que você deseja em termos de dinheiro, em termos de saúde, o seu emocional tem que estar próspero. A gente sabe que as emoções podem ser causas de somatização de problemas de saúde. A gente sabe que maus pensamentos podem ser causas de problemas de saúde. A gente pode ter tanto problemas físicos somatizados por um sabotador mental ou por uma emoção ruim, ou até mesmo a gente pode entrar em quadros de depressão, de doenças ligadas ao nosso aparato emocional e mental, síndrome do pânico. Para a gente escapar dessas armadilhas que a gente pode acabar entrando em algum momento e que parece que sugam a nossa energia, é importante a gente estar muito alinhado com quem a gente é, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Se eu estou próspero emocionalmente, se eu estou próspero mentalmente, se eu estou próspero espiritualmente, a prosperidade física é uma consequência. Porque eu vou ter energia para trabalhar, eu vou ter energia para ter boas ideias no meu trabalho, eu vou ter energia emocional para me relacionar bem com pessoas que vão me trazer uma saúde melhor por causa da troca emocional, da troca social. Pessoas que vão fazer network comigo, vão me indicar para melhores empregos, pessoas dentro do meu trabalho que vão começar a me enxergar de uma maneira diferente, uma maneira mais proativa, mais propositiva e vão me promover. Ou no meu próprio trabalho, eu vou ter mais energia para produzir a minha arte, para produzir as minhas consultas de tarô, eu vou ter mais energia para produzir. É uma consequência. Às vezes a gente não olha para o restante e acaba esquecendo que a prosperidade física depende de uma mente sã, de um corpo são, de emoções sãs e de uma espiritualidade expressa com a sua verdade. E por fim, para a gente amarrar tudo isso, filosoficamente falando, a gente tem uma palavra que ela às vezes não é usada no seu sentido mais completo, que é a coerência. A gente espera coerência, que é quando alguém age de acordo com aquilo que foi falado. Mas a coerência ela vai além disso. Se a gente pegar tudo isso que eu falei aqui agora, a coerência, ela nada mais é do que um produto de um alinhamento entre as nossas prosperidades. Ser coerente é se tornar coeso, se tornar uma coisa só. O coerente, ele é aquilo que sabe quem ele é e acredita nele mesmo. Ou seja, prosperidade espiritual resolvida. Ele acredita nas ideias dele, acredita nas emoções e ele age de acordo com quem ele é, com o que ele pensa, com o que ele sente e aí no final ele simplesmente age. E vai agir sempre com coerência, porque ele é
coeso, ele é uma coisa só, ele é um produto de prosperidades que se manifestam finalmente no plano físico e na sua saúde de uma maneira extremamente coerente. Pensem sobre a coerência, pensem sobre a prosperidade. A gente se vê aqui semana que vem falando um pouco mais sobre filosofia para todos sem falar grego. Até lá!